A minha palestra vai ser, de uma certa maneira, uma continuação do que a Regina falou, que é o debate entre biologia, mais especificamente genética, mais especificamente genética molecular, e a história. Só que tem que o que eu quero apresentar aqui é efetivamente algo que tem se concretizado nos últimos anos, é que a genética molecular hoje em dia se tornou uma ferramenta complementar e indispensável para o historiador. E então, na verdade, eu estou pondo não a história como um capítulo da genética, mas a genética como uma ferramenta da história. E eu quero mostrar isso com o trabalho que nós temos realizado com a estrutura e formação da população brasileira, que o nome clássico desse trabalho é Retrato Molecular do Povo Brasileiro, ou Retrato Molecular do Brasil, que é vocês já identificaram que é um título de um livro do Paulo Prado, de 1900, da década de 20, que era o Retrato do Brasil. Então eu já estou inspirando isso num livro que era essencialmente um conteúdo social e histórico. Muito bem, então vamos lá. E só fazer uma pausa para comercial. Esse é um livrinho chamado Humanidade Sem Raças, meu, que está saindo essa semana pela Publifolha. Então, se vocês quiserem dar de presente de Natal para a família toda, já sabem. Bem, tem opções também, os livros do IAT são opções interessantes. O livro do João e do Cacá. Então, talvez fazer uma coleção IAT de presente. E nessa minha fala, eu quero dizer que nós só podemos entender a formação e estrutura da população brasileira numa perspectiva evolucionária. E não uma perspectiva evolucionária no sentido mais teórico que a Regina abordou, mas no sentido efetivamente prático, de que, como o Brasil é produto da fusão de 3 raízes ancestrais, que são os africanos, os europeus e os ameríndios, que efetivamente são descendentes dos asiáticos, nós só podemos entender a formação e estrutura da população brasileira se nós entendermos, afinal de contas, o que são esses povos raiz, o que são os africanos, os europeus e os asiáticos. E o fato de que a história evolucionária nos mostra que esses 3 povos não são estranhos entre si, eles não são coisas diferentes e, na verdade, eles têm uma estreita relação genealógica. Então, a origem da espécie humana, da humanidade, é recente e ocorreu na África e existem evidências concretas de que isso ocorreu nos últimos 200 mil anos, evidências tanto genéticas quanto fósseis. E é interessante que por 2/3 da sua história, a humanidade permaneceu na África. Nós não sabemos muito bem o que eles faziam lá, eram grupos pequenos, nômades, caçadores-coletores. Existem algumas evidências indiretas de que em alguns momentos essa população passou por gargalos muito fortes. Há 80 mil anos atrás, talvez a humanidade não tivesse mais que 2.000 pessoas. Quando, de repente, ela se reexpandiu, as condições climáticas melhoraram e, por alguma razão, cerca de 60 mil anos atrás, ela finalmente saiu da África. Provavelmente precisava de ter uma tecnologia que permitisse ela se sobrepujar às populações que já viviam na Ásia e na Europa, como, por exemplo, o homem de Neandertal, que foi dizimado pela humanidade moderna nesse processo. E esse processo se passou por um efeito fundador muito forte. Saíram da África provavelmente menos de 1.000 pessoas. E então toda a humanidade fora da África, que hoje em dia é cerca de 6 bilhões de pessoas, são descendentes de menos de 1.000, que é um fenômeno
fundador muito forte. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, muito facilmente, cada linha vertical nesse slide é uma linhagem mitocondrial africana. E aqui tem um retângulo roxo, essas são as linhagens mitocondriais fora da África. Então vocês veem a diversidade do resto do mundo comparada com a diversidade genética da África. A diversidade do resto do mundo é um capítulo da diversidade genética da África. E, na verdade, esse processo se repetiu várias vezes. Pequenos grupos lançando metástases que vão fundar novas populações. Essas novas populações vivendo em regiões do globo. Isso aqui mostra algo que é do meu tempo de infância, que quando a gente ia num hotel, o hotel punha uma etiqueta na mala da pessoa. Então, quando você examinava a mala da pessoa, você sabia exatamente quais hotéis que ela tinha visitado, qual que era o percurso, o itinerário. Hoje em dia, o que nós fazemos na genética molecular é exatamente isso. Mutações que ocorrem em regiões do globo colocam no nosso genoma etiquetas que dizem antepassados desse indivíduo viveram nesse lugar. E o que nós estamos fazendo é, através da genômica molecular, lendo o genoma das pessoas, nós podemos então identificar o itinerário dos seus antepassados. Então, depois da saída da África, da conquista da Ásia e da Europa, finalmente o Homo sapiens resolveu aquela parte que já começa agora a formação do povo brasileiro, que é a vinda para as Américas, que ocorreu relativamente recentemente, cerca de 15 a 20 mil anos atrás. Ainda existem controvérsias quanto às datas. Eles passaram aqui pelo Estreito de Bering. Isso aqui é uma foto da NASA do mês passado, mostrando que o Polo Norte está desaparecendo rapidamente, mas mostra também o Estreito de Bering, que quando o homem moderno veio para as Américas, era sólido. Estava 20 metros abaixo do nível. O mar tinha 20 metros abaixo por causa do período glacial. Então eles vieram andando. E quando descobriram as Américas, isso aqui era um paraíso, né? Com uma caça e uma fauna abundante. E, de novo, o grupo que veio para cá, pequeno. Não sabemos exatamente quantos. Certamente menos de 500 pessoas. Alguns dizem menos de 100. Mas existem controvérsias. E o importante é que, quando os europeus chegaram nas Américas, em 1492, eles encontraram 50 milhões de nativos americanos, com uma diversidade cultural absolutamente fantástica. Desde os astecas, dos incas, dos maias, culturas avançadas, até os fueguinos, que viviam em cavernas. E essa diversidade cultural certamente tem muito mais a ver com a evolução cultural propriamente dito, como a Regina já falou, do que com a evolução biológica. E esse foi o primeiro, então, componente do tripé que formou a população brasileira. O segundo componente foram os europeus, mais efetivamente no Brasil, os portugueses que chegaram em 1500, e o terceiro componente, os africanos que não vieram de vontade própria, foram trazidos. E, de novo, os africanos vindos de regiões bastante díspares da África. Aqui é uma montagem que eu fiz de alguns retratos do Rugendas, de escravos que ele encontrou no Rio de Janeiro, e o próprio Rugendas falava: isso aqui é uma maravilha, porque você, andando nas ruas do Rio, você consegue ver uma diversidade humana que você precisaria de anos de viagem na África para encontrar. Porque nós tínhamos desde do grupo de escravos que vem da África Central, Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabindas, e do Sudeste africano, Moçambique, e do Noroeste africano, da África Ocidental, que são os escravos chamados escravos da mina. E então essas três raízes formaram o povo brasileiro.
Vocês estão vendo aqui um quadro da Tarsila do Amaral, os operários, que eu vejo como um modelo muito bom desse povo brasileiro, desse mosaico cultural que nós somos. Então, a nossa estratégia, eu já falei, é de que, estudando a atual diversidade genômica do povo brasileiro, nós queremos estabelecer a sua estrutura genética e reconstituir a sua formação. Então, é um projeto histórico, mas usando ferramentas diferentes do que o normal, e basicamente nós fazemos uma viagem ao passado, não usando a metodologia historiográfica tradicional, mas usando o DNA humano como a máquina do tempo. E a gente investiga então o DNA dos brasileiros atuais e tenta ver padrões do passado. Então eu vou, como o título era o retrato molecular do povo brasileiro, eu vou fazer instantâneos, né? Tipo lambe-lambe, né? Retratos de trabalho que foram feitos no nosso laboratório. Então esse aqui é o primeiro retrato do índio brasileiro. Isso foi trabalho que nós começamos na década de 90. Isso aqui é um mapa do genoma humano, os cromossomos, é uma visão sintética do genoma, e nós trabalhamos com esse cromossomo aqui, que é o cromossomo Y, que talvez o cromossomo mais vagabundo do genoma humano, que determina a masculinidade, e mais nada. E ele é passado de pai para filho, então ele marca linhagens. O meu cromossomo Y é igual ao do meu pai, que é igual ao do meu avô, que é igual ao do bisavô, então você tem uma linhagem, e como ele sofre muito poucas mudanças, essas linhagens retrocedem dezenas de milhares de anos no passado. E quando, então, um aluno de doutorado meu, Fabrício Santos, estudou o cromossomo Y dos índios agora, trabalhando com índios do Brasil, índios andinos e do Chaco, nós observamos uma tremenda monotonia molecular no cromossomo Y, e o que nos levou, então, a fazer a hipótese de que, e depois nós mostramos o mesmo cromossomo Y na América do Norte e na América Central, de que tinha havido uma única migração para fazer o movimento das Américas. Foi uma das primeiras evidências moleculares de uma migração única, e isso foi publicado em 1995, já tem 13 anos. E quando, então, de uma certa maneira, isso mostra que essa diversidade cultural exacerbada que existia nas Américas era produto da mesma onda migratória, biologicamente, mesmo povo. E então, o que nós nos questionamos na época, será que nós poderíamos usar essa metodologia para descobrir a origem geográfica dos ameríndios? Então o Fabrício, quando saiu, terminou o doutorado, foi para a Universidade de Oxford e fez um estudo no qual ele comparou aquele perfil molecular do cromossomo Y dos ameríndios com populações de todo o mundo. E observou que as populações mais próximas a dos ameríndios eram os Queches e os Altais, que são populações da Sibéria Central. Então, dessa maneira, e vários outros trabalhos já confirmaram isso, isso nos permite colocar o berço dos ameríndios na Sibéria Central. Pelo menos dos homens ameríndios, porque nós trabalhamos só com cromossomo Y. E, então, a região do Lago Baikal e das montanhas Altai, na Sibéria Central. Muito bem, então isso foi publicado e já foi confirmado por vários outros grupos, mas a prioridade foi do nosso grupo, foi do Fabrício, e a colaboração da UFMG com a Universidade de Oxford. Então esse foi o nosso primeiro trabalho. E no ano 2000, comemorou-se, ou marcou-se, 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. E nós decidimos então fazer um trabalho do perfil genético do grupo brasileiro mais próximo dos portugueses, que são os brasileiros brancos. Então nós, e também é o grupo mais numeroso de brasileiros, que é ao redor, autodenominados brancos, ao redor de 53% da população brasileira. E basicamente nós tínhamos uma série de problemas para realizar esse estudo. O fato de que o Brasil é um país enorme, o fato de que indivíduos que são chamados de brancos no norte e no sul do Brasil têm perfis
de ancestrais muito diferentes. Então, o que nós fizemos foi e aqui simplesmente é um resumo que saiu na Folha de São Paulo, muito interessante esse ano, sobre a população brasileira, mostrando 53,7% da população branca e os perfis diferentes nas várias regiões. E o que nós fizemos foi justamente fazer uma amostra do Norte, uma do Nordeste, Pernambuco, uma do Sudeste, Minas Gerais, e uma do Sul. E trabalhamos com o cromossomo Y e com a contrapartida feminina do cromossomo Y, que é o DNA mitocondrial, que nos dá agora linhagens não de homem para homem para homem para homem, mas de mulher para mulher para mulher para mulher. E esse DNA mitocondrial é um DNA diferente, que ele não está no núcleo das células, mas no citoplasma. Isso não vem muito ao caso. Então, nós, estudando o cromossomo Y dos brasileiros brancos agora, nós podíamos olhar os mapas que já tínhamos nessa época, daqueles carimbos da viagem que o cromossomo Y, então os carimbos regionais do Y, e a gente podia identificar, por exemplo, se o Y era ameríndio, se era do tipo Q, que está aqui, se ele era africano, se era do tipo E, ou se ele era eurasiático, ou seja, de uma raiz europeia e asiática. E aqui então está o resultado. Aqui são os indivíduos das várias regiões do Brasil, e aqui um grupo controle que nós usamos de portugueses, da cidade do Porto. E o que você observa, se a gente pegar o haplogrupo Q, que é aquele dos ameríndios, 0,0000. Eu estou na frente de vocês, eu estou um pouco incomodado. Está dando para vocês verem os slides? Tá. Então, não existem efetivamente cromossomos Y ameríndios em brancos brasileiros. Quando você olha o haplogrupo africano, você vê apenas 2% dos brasileiros brancos tem um haplogrupo africano, o que mostra também. Então, o que sobra são os cromossomos Y euroasiáticos. E quando você vê isso aqui e compara com Portugal, você observa que realmente, do ponto de vista de cromossomo Y, do ponto de vista dos homens, o Brasil é um novo Portugal. O perfil dos brasileiros é o mesmo de Portugal e dos europeus de maneira geral, porque na Europa existe pouca diversidade. Com alguns detalhes interessantes. Eu vou citar só um, que eu acho que foi dos mais fascinantes que nós vimos, que embora essa técnica seja depender de amostra e relativamente grosseira, ela mostrou uma sensibilidade bárbara. Então, deixa eu ver. Aqui está o haplogrupo J. O haplogrupo J é um haplogrupo que marca indivíduos do Oriente Médio. Tanto árabes quanto judeus. É o cromossomo Y, que é idêntico em judeus e palestinos, que efetivamente, do ponto de vista de Y, são um só. E você observa que em Portugal, esse cromossomo J está presente em 6,5% da população. E no Brasil, então, esse cromossomo J veio de Portugal, principalmente através dos cristãos novos portugueses, que eram judeus. Mas quando a gente olha as várias regiões brasileiras aqui, o que você observa? No Sudeste, 10%, no Sul, 4%, no Nordeste, 2%, e no Norte, 16%. E nós levamos um susto. Por que tem tanto cromossomo Y dessa origem judaica no Norte? E só depois que nós vimos esse sinal molecular, que nós fomos, então, fazer pesquisa histórica, descobrimos que houve, no século XIX, uma forte migração de judeus marroquinos para a Amazônia. Ao ponto de que Belém se tornou a principal cidade judia do Brasil no século XIX. E então, eu acho que esse é um caso que mostra como que o sinal molecular veio antes da evidência histórica, não comprovando, mas no nosso caso. E também nós conseguimos, nós conseguimos encontrar que esse haplogrupo que nós chamamos de P tinha frequência máxima no Nordeste, e nós achamos que isso pode ser, de novo, uma pegada da colonização de holandeses no Nordeste. Muito bem.
Do lado mitocondrial, nós também podemos identificar aquelas etiquetas regionais. E agora, o que nós observamos? Observamos uma coisa completamente diferente. Quando a gente olha o lado feminino, no Brasil como um todo, 33% das linhagens mitocondriais de brasileiros brancos são ameríndias, 28% africanas e 39% europeias. O que quer dizer que, enquanto existe uma homogeneidade do lado masculino, existe uma tremenda heterogeneidade do lado feminino. Próximo, por favor. E só para ver aqui como que, de novo, os dados refletem isso, a gente vê aqui que os resultados foram exatamente o que você esperaria pela história das regiões. Quando a gente olha a região norte, você esperaria uma predominância da raiz ameríndia. 54% das linhagens mitocondriais são ameríndias. No nordeste, a gente esperaria uma predominância africana. E a gente encontra 44% africana. No sul, nós esperaríamos uma preponderância europeia. 66% europeia. E em Minas, números muito parecidos com o Brasil como um todo, que toda vez que você entra na área demográfica, Minas é um mini Brasil. É muito interessante. O que também pode ser interpretado de que nós somos geneticamente em cima do muro, né? E só para vocês terem uma ideia de quão sensível essa ferramenta molecular, eu estou enfatizando isso, a sensibilidade da ferramenta molecular. Vejam aqui, Sudeste, 34% africano, 31% europeu. Sul, 66% europeu. O que está no caminho? Sul era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que está no caminho? São Paulo. Então, o que você esperaria de encontrar em termos de europeus? Você esperaria algo intermediário entre 30% e 60%. E aqui, esse é um estudo mais recente, quando nós estamos em 242 indivíduos brancos, a gente encontra 54% de europeus, que é exatamente uma representação quase geográfica disso. Mais interessante ainda, está faltando um slide aqui. Quando a gente olha o censo de 1872, que foi o primeiro censo brasileiro, no censo era interessante que eles dividiram a população entre população de negros e brancos. E eles fizeram para cada região do Brasil a fração negros para brancos. E quando agora eu ponho a percentagem de DNA mitocondrial africano e ponho ela faço um gráfico contra a fração negros-brancos no censo de 1872, o que eu observo? Praticamente uma linha reta, com uma correlação de 89% altamente significativa. O que isso quer dizer? Que o censo de 1872 já te permitia prever o que você iria encontrar em termos populacionais, mais 130 anos depois. E então, a história do Brasil, realmente nós temos três raízes ancestrais de europeus, índios e africanos, mas de uma maneira sexualmente assimétrica. A contribuição europeia, principalmente através dos homens, e a contribuição materna, principalmente através dos ameríndios e das africanas, que também bate perfeitamente com a história do Brasil. Que os portugueses, quando vieram, eles não trouxeram as esposas. Inicialmente, eles eram aventureiros e fizeram reprodução com as índias e as africanas. Por outro lado, é uma história um pouco feia, para o Brasil, porque era baseada em exploração sexual e exploração social. Vamos agora falar sobre o segundo retrato do índio brasileiro, que eu acho que está muito ligado, inclusive, ao trabalho que eu e Regina temos desenvolvido, e que, basicamente, ele vem de uma constatação. E a constatação é o seguinte: se 33% do DNA mitocondrial de brasileiros, ou seja, é ameríndio, quantas pessoas existem no Brasil?
180 milhões. Isso significa que existem dezenas de milhões de pessoas, 50, 60 milhões de pessoas, que têm DNA mitocondrial ameríndio. Mas quantos ameríndios existem no Brasil? 700 mil. Quer dizer que existem 700 mil ameríndios no Brasil e portadores de linhagens ameríndias, 50 milhões. Significa que se você quer estudar os ameríndios, você não tem de ir lá e tirar sangue dos ameríndios. Você tem de tirar sangue dos outros brasileiros. Além de uma outra vantagem. Aonde que estão os ameríndios atualmente no Brasil? No sudoeste e no norte. Mas quais que são os ameríndios que são as raízes nossas? São os ameríndios do leste. E aonde que estão os ameríndios do leste? Eles não estão. Eles estavam. Atualmente não existe no leste do Brasil mais do que 10 mil ameríndios. Então, nós tivemos a partir desse trabalho a ideia de tentar usar o branco ou o brasileiro de maneira geral para resgatar linhagens genéticas dos índios brasileiros. E, especificamente, nós tínhamos interesse de estudar um grupo de índios heterogêneo, que são os botucudos, que viviam no nordeste de Minas, sul da Bahia e norte do Espírito Santo, e que hoje em dia são efetivamente extintos. Existe um pequeno grupo chamado Krenak, que são descendentes culturais dos botucudos, mas que do ponto de vista genético provavelmente não tem muita relação mais com os botucudos. Eles vivem na região perto de Nanuque, no Vale de Jequitinhonha. Do Vale do Mucuri, desculpa. Então os botucudos, e aqui é uma figura do Maximiliano, quando ele veio ao Brasil, que ele era um grande admirador dos botucudos, por isso que essa figura eles são tão imponentes, né? Eles eram ferozes, irredutíveis, e na verdade na história brasileira eles são sempre o mal, né? Você vê a história do Guarani, por exemplo, são os aimorés, que são botucudos, que vão raptar a Ceci lá, o fogo na fazenda e fazer aquele estrago todo. E em 3 de maio de 1808, comemorou-se negativamente, né? 200 anos disso agora em maio, a coroa portuguesa declarou guerra aos índios botucudos. E eu e Regina publicamos, na época, nós marcamos essa data, mostrando que isso foi um processo de destruição desse povo, e foi uma destruição muito rápida e muito forte. E aqui só mostrando, então, esses são dos últimos grupos botucudos, ao redor de 1920, e o que você vê é um povo derrotado, abatido, em extinção. Então nós tivemos a ideia seguinte: pegar uma região e ir naquela região aonde viviam os botucudos e estudar as pessoas que moram lá hoje. E extrair o DNA delas e ver quais que eram as... Dessa maneira nós estávamos tentando ver quais que eram as linhagens mitocondriais dos botucudos. E como as coisas funcionam melhor quando você dá um nome para elas, se tiver um jingle é melhor ainda, né? Nós chamamos esse procedimento de garimpagem homopátrica, ou seja, é a procura de linhagens homopátrico no mesmo país daquelas pessoas. E nós tivemos acesso a uma amostra de DNA de uma população de uma cidade chamada Queixadinha, que é no Vale de Jequitinhonha, e nós estudamos então as linhagens. Uma aluna de doutorado minha, a Flávia Parra, estudou 173 indivíduos dessa região, e o que ela fez foi que ela pegou 173 pessoas e descobriu que, na verdade, porque se uma pessoa uma é mãe da outra, não adianta você estudar as duas, porque o resultado vai ser idêntico. Então, tinha 174 linhagens diferentes, e então aí ela fez um procedimento molecular para saber se elas tinham DNA mitocondrial ameríndio, e aquelas que elas tinham DNA mitocondrial ameríndio, ela fez um sequenciamento, um estudo maior, e nós obtivemos assim sequências. E o que a gente observa aqui
E ao mesmo tempo nós pegamos as cidades da região do Vale de Jequitinhonha, cidades grandes, e colhemos amostras de controle lá. E o que você observa, por exemplo, existem o tipo A, B, C e D de DNA mitocondrial ameríndio, 4 tipos principais, que o perfil dos tipos é muito diferente em Queixadinha do que nessas populações. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês não estão interessados nesses detalhes, e isso aí também pode ser produto do que nós chamamos de deriva genética. Mas, na verdade, nós então identificamos algumas dessas linhagens. Isso aqui são as sequências de DNA. Como você sabe, o DNA é uma sequência escrita com um alfabeto de 4 letras, A, C, G e T, né? Algumas delas estavam presentes em várias pessoas, mas isso não é importante, porque, de novo, pode ser por causa da deriva genética. Mas o que é importante é de que em Queixadinha, por uma série de razões, nós achamos que nós tínhamos evidência de que nós tínhamos conseguido recuperar linhagens mitocondriais de botucudos extintos. O problema é o seguinte: uma coisa é falar, outra coisa é provar. Como que nós poderíamos ter certeza disso? E então o que nós decidimos fazer foi usar uma segunda estratégia, agora não mais estudar a população sobrevivente, mas estudo de restos mortais de populações ameríndias. E isso nós conseguimos no Museu Nacional, no setor de antropologia biológica, onde eles têm uma coleção de crânios de butucudos, e esse aqui é um deles, o famoso butucudo 15, e nos crânios você encontra dentes, e nós, geral o pessoal de museu não te dá osso, mas dentes eles não são tão ciumentos. Então nós aprendemos a extrair DNA de dentes antigos. Tá bom, obrigado. De dentes antigos e aqui são então as sequências que nós obtivemos desses butucudos, desses dentes de butucudos. Esse trabalho foi feito pela Vanessa, minha aluna de doutorado, Vanessa Gonçalves, que ontem ganhou um dos prêmios de melhor tese na UFMG. Levanta aí, Vanessa, o pessoal te ver. Ela tem... bem sem graça, né? Mas o importante é que, se você olhar uma das linhagens aqui obtida de dente de butucudos e uma das linhagens que a Flávia tinha obtido na população de Queixadinha, elas são idênticas. Então, isso aqui não só valida a nossa estratégia de garimpagem homopátrica, mas também valida a nossa metodologia de extração de DNA dos dentes. E aqui uma outra linhagem que nós vimos no butucudo, que não estava presente em Queixadinha, mas que estava presente na região do Vale de Jequitinhonha. Então, uma outra coisa interessante, que quando vocês... Isso aqui é o resultado de 14 crânios de butucudo, 12 crânios de butucudo, que você vê o quê? Muito poucas linhagens em 14 crânios, com uma baixa diversidade, o que significa o quê? Que aquela população de butucudos provavelmente já tinha passado por muitos gargalos populacionais, nas quais ela tinha se reduzido e expandido. Finalmente, para terminar, o retrato do preto brasileiro, e rapidamente, só para mostrar de novo, talvez eu passe 1 ou 2 minutos, Cacá, preciso da paciência de vocês. De novo, nós usamos os mesmos marcadores, só tem que agora nós estudamos indivíduos pretos da cidade de São Paulo, e um grupo associado a nós estudou o mesmo população em Porto Alegre e na cidade do Rio de Janeiro. Então nós tínhamos 3 grupos, e agora a gente observa que 85% deles têm DNA mitocondrial africano, e em segundo lugar ameríndio. E agora muito poucos dos pretos brasileiros têm DNA mitocondrial, têm linhagem materna europeia, o que é esperado também. Mas quando a gente olha agora a parte paterna, na verdade apenas 48% dessa população tinha cromossomo Y africano. A maior parte deles tinha cromossomo Y europeu, e o que nós estamos vendo aqui e aqui
Isso é o que nós encontramos em São Paulo. Vocês veem que os números do Rio de Janeiro e de Porto Alegre são similares. Isso é bom, que valida os dados. E isso é a mesma coisa daquela assimetria sexual que a gente tinha visto antes, só que agora nós estamos vendo ela sob o outro prisma, que é o prisma dos africanos. E rapidamente, os escravos que vieram para o Brasil vieram da África Ocidental, da África Central e da contracosta, ou seja, do sudeste da África. E a pergunta fica: quais as proporções que vieram de cada uma das regiões? E isso tem sido uma questão debatida dentro do contexto histórico por muitos grupos. E, na verdade, eu acho que existe um problema histórico enorme aqui, porque você, com dados históricos, você não consegue resolver essa questão. Você não consegue resolver essa questão por vários pontos que eu vou falar. Uma é de que o registro é incompleto. Você só tem portos de saída e portos de chegada para menos de 2 milhões de africanos, quando na verdade vieram 4 milhões e meio, provavelmente. Os portos de saída da África não são representativos. Por quê? Porque eles drenavam de uma grande região do interior da África e os capitães de navio tinham interesse de diversificar o grupo que estava dentro do navio para diminuir a chance de comunicação entre eles e motins. Havia uma preocupação muito grande dos navios negreiros com motins, e várias vezes houve motins. Existe uma variação regional muito grande. Por exemplo, a Bahia recebia mais escravos da África Ocidental, e a razão é geográfica, porque a Bahia é muito pertinho da África Ocidental, enquanto o Rio de Janeiro recebia mais da África Central, de novo porque é perto. E finalmente, em 1850, pararam de chegar escravos africanos, mas a abolição da escravatura ainda demorou 38 anos. E durante esses 38 anos, houve migrações internas muito fortes. Principalmente escravos saindo do Nordeste, da Bahia, para a indústria cafeeira de São Paulo. E, então, isso faz com que, usando ferramentas históricas, seja difícil você estudar. E nós tentamos usar ferramentas genéticas para determinar a origem africana de indivíduos usando as linhagens mitocondriais. E o que a gente observa aqui é um padrão muito interessante quando a gente compara São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, de que os perfis são diferentes nas três cidades. Rio de Janeiro reflete mais um padrão de um porto de chegada com uma predominância da África Central, Angola e Congo. Segundo lugar, Moçambique, que veio do século XIX. E em terceiro lugar, segundo lugar, a África Ocidental, e terceiro, Moçambique, porque eles também receberam alguns escravos que vieram do Nordeste. São Paulo, proporções maiores da África Ocidental, e no sul do Brasil, proporções bem menores da África Ocidental. E então, isso, de novo, foram publicados, e eu acho que eu vou parar por aqui. Mas, então, em conclusão, o que eu queria demonstrar aqui é de que a formação e a estrutura da população brasileira é um problema intrinsecamente transdisciplinar, e que nós precisamos de uma multitude de enfoques: o enfoque genético, o enfoque molecular, o enfoque histórico, o enfoque antropológico, o enfoque linguístico, para entender uma questão tão complexa, feito essa, sociológico também, é lógico. Mas eu acho que agora a genética molecular emerge como uma forte ferramenta aliada nesses estudos e não antagônica à historiografia, às técnicas clássicas, mas como auxiliar e complementar a elas. Muito obrigado. Eu
acho que isso ainda tinha muita coisa aí. O Cacá ia ter uma crise de nervos. Ele já está à beira de uma crise de nervos. Eu só Roberto, só colocar os pontos de debate e depois responda com mais estável para começar agradecendo ao IAT, ao João Antônio Cacá, por me convidar para discutir ou para comentar essas apresentações. Uma tarefa extremamente difícil, né? Mas, enfim, como a transdisciplinaridade pressupõe essas incursões, vamos lá. Eu, um arquiteto perdido aqui na economia, comentando um trabalho como esse. Eu queria começar levantando a questão da invisibilidade, né, que nós temos visto dessa formação do povo brasileiro, da própria articulação do que me diz respeito, do que me interessa mais de perto, da própria produção do espaço brasileiro, como nós temos pouca consciência disso, e a importância do trabalho que vocês vêm fazendo para avançar nessa linha, se somando a algumas outras coisas que estão começando hoje, né? Eu acho que nesse contexto contemporâneo, onde a reemergência do outro como um ator, como um sujeito efetivo, né, no mundo contemporâneo, a crítica da hegemonia europeia, da cultura moderna, tradicional europeia e consequentemente, a possibilidade de uma multiplicidade de olhares, de falas, de vozes, de visões, coloca e tem colocado o Brasil numa posição muito privilegiada no contexto internacional. Recentemente, inclusive, eu tive na Universidade de Princeton e participei de um seminário de um dia inteiro em homenagem a um professor que tem um espectro extremamente amplo, um matemático que trabalha com biólogos, trabalhou com a gente também na área de saúde, malária e tal, etc. E essa questão foi muito colocada, né? Quer dizer, a importância hoje de você ter essa articulação das diversas disciplinas, dos diversos olhares, com uma certa preocupação que a Regina colocou muito bem, quer dizer, não confundir as coisas, colocar limites, ter clareza de determinados limites e explorar principalmente as possibilidades de diálogo que existem aí, né? Então, nesse sentido, eu acho que a unidade que a globalização, que o mundo contemporâneo traz, e essa diversidade, e que dentro dela nós temos uma característica particular no Brasil, né? Talvez vá se chegar à colocação do Darcy Ribeiro, de que é um povo novo, né? Não é um povo transplantado, não é um povo testemunho, é um povo novo sendo criado. Eu acho que isso tem um sentido muito atual, muito presente na minha área, que é a área de planejamento, a área de intervenção, um sentido muito marcado na própria organização comunitária, nos trabalhos de mobilização da consciência e, ao mesmo tempo, de uma unidade que é dada por uma unidade cultural. Uma antropóloga da Bahia, uma vez, eu convidei ela para falar num seminário que a gente organizou em Los Angeles, e ela questionava toda a abordagem americana em torno de raça, dizendo por que raça e não cultura, né? Cultura como um elemento fundamental. Eu acho que está um pouco tocado na questão que vocês levantaram, né, que é a importância da cultura como construtora e não a importância da raça. Isso eu acho que é um avanço e pode ser uma contribuição significativa nossa, brasileira, para essa compreensão, né? Por outro lado, eu fico preocupado com a invisibilidade que ainda se mantém. Recentemente, ouvi num encontro de demógrafos em Caxambu, um ex-aluno do CEDEPAR, mostrando que a cidade de Manaus tem 7.000 índios. Ou seja, uma coisa completamente absurda para todo mundo que conhece Manaus, dizer que Manaus tem 7.000 índios, a cidade de praticamente 1,5 milhão de habitantes, né? O censo brasileiro atualmente tem essas categorias branco, preto, pardo, amarelo e indígena, e junta
pretos e pardos e chama de negros, né? Então, quando você fala da população negra brasileira, você está falando, na verdade, da população preta, que se autodefine como preta, e da população que se autodefine como parda, né? Dados alguns dos dados que o professor Sérgio mostrou aqui, quer dizer, é evidente que essa invisibilidade do indígena brasileiro, né, esse próprio branco que você chamou do segundo índio brasileiro, quer dizer, eu acho preocupante, inclusive, que a gente adote modelos dicotômicos próprios dos Estados Unidos, dos países anglofônicos, etc., quando nós temos essa diversidade imensa e que isso seja consolidado no censo demográfico do Brasil. Quer dizer, os índios que se auto-identificaram como índios eram 250 mil, mais ou menos, em 1991, passaram para qualquer coisa em torno de 750 mil em 2000, espera-se que passem de 2 milhões em 2010, mas ainda assim, né, é muito pouco diante da colaboração efetiva e eu diria até mesmo da história, né? Quer dizer, alguém brincou aí hoje que o reitor estava parecendo com Pedro II, você, né? Foi o próprio Sérgio. E eu estou falando isso mencionando isso porque era muito a própria história do Império Brasileiro, da importância relativa, a tentativa de criar um sentido nativista muito marcado, né? A relação que o Império, particularmente Pedro II, mantinha com os chefes índios, toda a iconografia, toda a simbologia, toda a tentativa de construir aí uma monarquia tupiniquim, de uma certa maneira, né? Perdeu-se completamente, né? Muito pouca gente sabe disso, isso não é discutido, isso não é levantado, não... Enfim, eu agora trabalho com os índios Chacreabá no norte de Minas, que são cerca de 8 mil, e é uma coisa muito complicada, são chamados índios misturados. Eu gostaria até de ver um estudo desse tipo lá, porque tem louros, tem pretos, tem o rapaz que constrói a casa de cultura que nós estamos construindo lá, com alguns alunos da arquitetura, então, eu brinco que ele é o Champagne Chacreabá, né? Louro, de olhos azuis, parece com o Champagne, e toda a família dele, Agora, eles têm um sentido muito claro, né? Houve quilombolas que desceram da Bahia, que deixaram lá. Internamente, eles têm um certo sentido de nobreza. Quando você conversa com alguns índios, não, aquele ali é mais índio, esse aqui vem de uma família de brancos que se firmou aqui no início do século, não sei o quê. Tem toda uma... Qual é a importância disso? A importância, a meu ver, disso é esse sentido de construção comunitária e uma certa construção, é uma palavra que eu uso, os antropólogos não gostam, mas que eu acho fundamental, que é uma certa heroização do povo brasileiro. Se nós não construirmos um certo sentido de heroização, de heróis, as perspectivas de emancipação social me parecem muito limitadas, elas têm que ser construídas. A minha experiência com esses índios nesses 4 anos mostra claramente que eles ganharam um espaço imenso, ganharam muita coisa nessa construção de identidade e numa certa construção de heroização. Foi reeleito o prefeito agora, que é muito cacique, tem toda uma... No começo eram 6 ou 7 jovens que se vestiam e resgatavam algumas práticas. Agora, na formatura de um grupo de 2º grau, eram 160 índios e índias, vestidos, cantando, dançando, tal, etc. Quer dizer, eu fico brincando que eles vão acabar virando índio mesmo, né? Mas é fundamental isso, né? Não tem como não passar por esse processo de heroização. A outra questão que eu acho que seria muito interessante levantar é um lado que me diz respeito mais de perto, a minha área, que é a questão espacial, organização espacial, que é a produção do espaço local, regional, brasileiro. Quer dizer, a etnohistória tem avançado muito por aí, alguma coisa da arqueologia. Nós temos uma defasagem muito grande provocada pelo famoso Handbook of South American Indians, do Julian Stewart, depois a coisa do Smithsonian Museum, com o casal Meagers, que, enfim, colocaram os índios sul-americanos como incapazes, incivilizados, etc. Basicamente, o argumento do Carlos Fausto e outros, Walter Neves, né, é de que os historiadores começaram a estudar os índios a partir do seu ponto mais baixo, né, da sua decadência, do nadir.
e dali para frente projetaram para trás esse Nadir, né, sem nenhuma capacidade de perceber que já tinha havido momentos de ápice e tal, etc. Por outro lado, a incapacidade de perceber e de identificar a grande transformação do espaço que eles foram capazes de fazer. Só agora que nós estamos tendo, recentemente foi publicado pela segunda vez um trabalho na Science, ou Nature, né, na Science, do Michael Heckenberger, Walter Neves, os índios Cuicuro, uma coisa já também bem pós-moderna, né, eu acho interessantíssimo, quer dizer, os Cuicuros são autores do trabalho, participam junto, né, dão vozes a eles, né, não está falando por eles, está botando eles juntos, trabalhando juntos, etc. E hoje a gente já tem uma visão clara de que, no caso a Amazônia, por exemplo, é uma floresta socialmente produzida ao longo dos tempos, né, e estão avançando nesses estudos de compreensão disso. Eu acho que isso é fundamental, né, para que a gente possa ter uma visão mais clara, né, da nossa história e, particularmente, eu diria, dessa formação ameríndia, essa coisa invisível, cada vez ainda invisível, né, e de uma certa maneira, em certos setores, e aí até na demografia que você deplara, cada vez mais invisível. Era isso. Bem, minha pergunta é quando é que nós vamos começar a coletar as amostras? Certamente, nosso grupo teria bom interesse de participar de qualquer projeto desse estilo. Se a comunidade estiver a favor também, talvez seja até do próprio interesse deles, da identidade, etc. Mas eu não tenho nenhum outro reparo, só te dar os parabéns. Eu acho que você sintetizou muito bem. Eu não saberia muito como quer dizer, não há nenhuma pergunta, né? A questão da população, das relações aí entre a história e a diversidade, né? Talvez a história, quer dizer, o Fausto tem razão, né? Na verdade, os historiadores, ou alguma parte da historiografia, estudou os índios a partir do ponto mais baixo. Mas é curioso que a antropologia tenha se renovado tanto com a história dos índios, né? Quer dizer, a Manuela Carneiro da Cunha vai fazer a história dos índios. Então, de certa forma, houve um diálogo aí grande com também a perspectiva histórica, né? E via Marshall Salles, eu acho, né? Foi encontrado aí um caminho entre antropologia e histórica que originou trabalhos como o da Manuela, como o do Carlos Fausto, né, que são trabalhos importantes e que trabalham com uma perspectiva temporal, né. No caso da história, por exemplo, eu penso no John Monteiro, que é um historiador na fronteira com a antropologia e que fez um trabalho belíssimo sobre os índios no século pôr o microfone para poder gravar, fazer a rodada de perguntas, ou seja, a gente recolhe uma série de perguntas aqui, aí a mesa ela responde conforme, só para a gente não ganhar um tempo e pedir para serem bem ágeis nas perguntas. João Antônio. A pergunta é para o Sérgio. Ô, Sérgio, até que ponto que esses estudos que o Walter Neves, por exemplo, desenvolve a respeito da Luzia, que teria vindo não do Bering, mas teria vindo de alguma forma pelo Atlântico, etc. Até que ponto que isso pode mudar ou não isso que você nos falou aqui hoje? Quer dizer, como é que você incorpora a evidência da Luzia como alguém que veio talvez da Austrália ou da África, enfim, mas não necessariamente do Estreito de Bering, nem da Ásia Central? Como é que isso muda ou não muda a sua visão sobre esse problema? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar as palestras, que eu gostei muito de ambas.
e fazer um comentário e emendando, talvez, uma pergunta, um comentário mais na palestra do professor Sérgio e depois a pergunta, talvez, mais da professora Regina. O comentário eu acho muito interessante, isso concerne também, evidentemente, a palestra da professora Regina, essa nova ferramenta, né, que esse desenvolvimento enorme da biologia, dos estudos genéticos, está trazendo para outras disciplinas, no caso específico da história. Né? Parece que é algo realmente muito interessante e cujo potencial, acho que ainda é cedo até para a gente avaliar até onde isso pode levar. Né? E aí, uma observação que eu vou fazer, quer dizer, é interessante a gente pensar como relacionar essa visão macro de populações com estudos de caso que seriam objeto propriamente da história, da sociologia. Né? E eu penso num caso, que é o caso que eu vou falar daqui a pouco, que é o caso de Machado de Assis, cuja, pelo lado paterno, né, os avós, é justamente esse padrão que você falou, que as bisavós dele eram negras, escravas, e tiveram filhos mestiços com brancos, né, ligados à sociedade patriarcal da qual elas eram escravas. E, então, é justamente esse padrão do lado materno negro e o paterno branco, mas indeterminado, porque um casamento, porque não foi um casamento, né, uma união. Agora, pelo lado da mãe, aí, no caso de Machado, uma mãe portuguesa, 100%. Esse tem um caso de um mestiço casado com uma portuguesa, né, que teve Machado de Assis como filho. Né? Então, a questão... Eu tenho uma pergunta, talvez, para o professor Sérgio Pena. Eu estou encantada com essas etiquetas que a gente pode seguir, mas eu fiquei pensando o seguinte: o que significa, o que determina essas diferenças no cromossomo Y? Porque, se eu entendi, os homens brasileiros pretos, eles têm uma maior porcentagem de cromossomo europeu, é isso? Então ele não determina que vai ser preto, como... Não. Pois é, como eles perguntaram com o Machado de Assis, da origem dele. Então eu fiquei pensando o que isso determina. E eu gostaria de saber também se acredita-se que toda a população veio do mesmo grupo da África, na origem, ou se essas mutações ocorreram depois das... Eu fiquei pensando o que significa essas diferenças. Eu acho que é melhor, né? Posso começar aqui, Cacá? Pode. Vai ter mais uma pergunta? Não? Deixa eu pegar aqui, eu tentei anotar, eu acho que eu prefiro um modelo. É interessante que diferentes áreas, entre aspas, do conhecimento, usam modelos diferentes nesse negócio de um monte de pergunta para você responder a todas as coisas. Prefiro um a um, né? Porque a plateia às vezes já esqueceu o que era a pergunta, né? Com relação à pergunta do João, o que acontece é o seguinte: o Walter Neves ele tem uma observação que, na verdade, ele sistematizou e cientificou uma observação que foi feita inicialmente em 1876 pelo João Batista Lacerda, estudando craniometricamente os índios butucudos e os homens de Lagoa Santa lá no Museu Nacional. E ele fala, então, esse um detalhe e um grau de rigidez metodológica muito importante nesse tipo de trabalho, porque o Walter mostra que realmente quando você faz estudos craniométricos a nível mundial, realmente o
povo de Lagoa Santa tem esse formato craniano peculiar, que é diferente dos ameríndios, que é tipicamente aliado à África, que é muito mais parecido com africanos e com australianos. Mas o Walter, em momento nenhum, diz que a Luzia teria vindo da África, nem da Austrália. O que ele está dizendo é que o formato do crânio parece, mas pode ter sido alguém, por exemplo, que estava no Sudeste Asiático e que mandou um ramo para a Austrália e mandou outro ramo para o Brasil. Entendeu? Quer dizer, então, por outro lado, existem alguns problemas com isso. Quando você faz o estudo de craniometria na população, você observa que a craniometria não é um caractere selecionado. Ou seja, dentro das populações você tem... Porque essa visão também é um pouco tipológica, né? Quer dizer, de que todos os ameríndios, todos os homens de Lagoa Santa vão ser dolicocefálicos e que todos os ameríndios vão ser braquicefálicos. E, na verdade, o Rolando Garcia José, que é de Buenos Aires, ele mostra que você pode acomodar o povo de Lagoa Santa dentro de um modelo de variabilidade de formatos cranianos. E, agora, por outro lado, eu acho que a hipótese do Walter, diria a hipótese dele, é válida e é uma das razões pelas quais nós fomos estudar os botucudos. Porque dos índios sobreviventes no Brasil, aquele que tem um formato craniano mais próximo do povo de Lagoa Santa são os botucudos. E essa é a razão que nós fomos atrás deles. E nós estamos colaborando com o Walter. E agora nós começamos a fazer o trabalho de DNA arqueológico com os botucudos, são amostras de 200 anos. Atualmente já estamos trabalhando com amostras de 600 anos. Esperamos chegar a amostras em breve com a instalação do nosso DNA, do nosso laboratório de DNA arqueológico, amostras de 2.000 anos. A próxima etapa temos amostras que o André Prus coletou recentemente no São Francisco, datadas de 5 a 6 mil anos, e o nosso objetivo final é chegar até o povo de Lagoa Santa, conseguir extrair DNA. Então nós vamos, só tem que o grau de sofisticação que você precisa de aparelhagem, de instalações, é muito grande. Por exemplo, nós não estaríamos prontos para trabalhar com amostras do povo de Lagoa Santa por causa do risco de contaminação com o que a gente chama de DNA voador, que pode, contatos, etc., porque o grau de sensibilidade é muito grande. Deixa eu passar aqui para o Raimundo, o Zé Raimundo, quando ele fala da diferença, eu parei nesse slide, e esse slide aqui é o século XIX. Nós começamos a falar do século XIX. Até agora, eu falei do século XVI, XVII, XVIII. E nós íamos entrar agora no século XIX, porque no século XIX acontece um fenômeno que muda tudo o que eu falei até agora, que é a chegada de 6 milhões de europeus no Brasil. É o branqueamento do Brasil. Né? Isso muda o quadro todo, e o Machado de Assis, então, representa isso. E a diferença, porque enquanto nós estávamos estudando grupos de pessoas, e esse DNA mitocondrial e o Y são muito importantes em grupos de pessoas, porque eles nos dão, feito você falou muito bem, gostei do termo, uma visão macro, né, eles a nível individual eles têm muito pouco valor. Porque se eu fizer minha árvore genealógica, existem milhares de mulheres na minha árvore genealógica, mas com o meu DNA mitocondrial, que é ameríndio, né, eu estou olhando uma mulher que é a mãe da 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 minha mãe, quer dizer, entende? Então é só uma, quer dizer, a nível individual o impacto disso é muito menor. Mas o que eu ia começar agora, quer dizer, eu não queria segurar vocês aqui até, né, amanhã, é o fato de que nós também temos uma ferramenta de estudo que agora nós olhamos outros marcadores de DNA. Isso é o trabalho de outras alunas minhas, inclusive da Fernanda que está aqui, e de que vem dos dois lados da família, né? Vem do pai e da mãe. E agora a gente pode ver quanto que uma pessoa tem de ancestralidade numérica. Então, no meu caso, por exemplo, só para você ter uma ideia, e eu só vou falar os dados sem os limites de confiança, eu sou 88% europeu, 6% africano, 6% ameríndio, no meu genoma.
Isso, quer dizer, é uma estimativa feita baseada em marcadores genéticos. E então agora nós podemos começar a estudar a população brasileira sob esse ponto de vista, que seria mais meia hora de palestra. Mas eu inclusive, eu não importo ter parado aqui, porque eu acho que até esse ponto eu precisava de explicar muito direitinho, porque é melhor falar menos melhor explicado do que falar demais e mal explicado. Uma outra coisa que eu acho que eu já tive a oportunidade de chamar a atenção na semana passada, e que eu acho que é muito importante, é a distinção, porque isso se refere também às ciências sociais, né, entre darwinismo e evolucionismo. Para mim são duas coisas diferentes. Quer dizer, o Darwin foi um momento histórico importante na evolução. Em primeiro lugar, ele não foi o primeiro a falar de evolução. O primeiro a falar de evolução foi Lamarck, quer dizer, registrar. Mas o Darwin fala de evolução por seleção natural. É um mecanismo. E esse não é o único mecanismo, existem vários outros mecanismos. Então, eu acho que falar em evolucionismo e falar em darwinismo são duas coisas diferentes. E eu acho que a gente tem de tomar muito cuidado para evitar, porque em algumas áreas de ciência social existe muito um culto de personalidade, né? O que o Freud falou, o que fulano falou, o que ciclano falou. Outro dia eu estava vendo um artigo do Steven Weinberg, ele falando uma coisa muito importante, que talvez o Takahashi pode até querer abordar mais tarde, que é a seguinte: se um aluno hoje em dia quiser estudar a teoria da relatividade, ele não vai ler Einstein. Ele vai ler quem está publicando sobre teoria da relatividade. Se você quiser ler sobre psicanálise, você não vai ler Freud, porque Freud não tem mais interesse psicanalítico direto. São os filhos do Freud que você vai ler. Eu acho que ele tem. Não, assim como o Darwin não tem isso, é culto de personalidade. Isso é uma coisa, né? Então é culto de personalidade. O que aquela pessoa falou não é mais relevante, porque entre aquela pessoa e hoje, teve uma evolução cultural enorme, milhões de pessoas já comentaram, já modificaram aquilo. Então, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, realmente é muito bonito o livro do Darwin, como eu falei, é um livro belíssimo de ser lido, como literatura, excelente, né? É importante, porque ele é inovador numa série de conceitos, mas hoje em dia, se você quiser entender a evolução, você não vai ler Darwin. Então eu acho que esse termo darwinismo, né, talvez usado com D minúsculo, né, mas usar o darwinismo com D maiúsculo é uma coisa perigosa, porque e aí isso abre, inclusive, nesse debate hoje em dia sobre o papel da evolução. Nós vivemos esse drama, né, de que o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, 55% da população acredita que a Terra e todos os seres nela foram criados há 4.000 anos, né? E que a evolução não aconteceu. O que me preocupa muito, porque se eles acreditam isso e eles têm o maior arsenal de bombas atômicas do mundo, né? Deus sabe o que eles podem querer fazer com essas bombas atômicas, né? Então, eu acho que nós temos de tomar um pouco de cuidado. E esse debate, por exemplo, nos Estados Unidos, é polarizado, é chamado justamente, os criacionistas chamam versus o darwinismo, e eles se concentram no darwinismo e nos neodarwinistas. Então eles identificam, eles personalizam um alvo. Enquanto, se você falar de evolucionismo, é uma coisa muito mais ampla. Eu acho que é um ponto até interessante para debate, porque eu acho que o pessoal de ciências sociais fala muito em darwinismo e o pessoal da genética e da biologia fala mais em evolucionismo. Finalmente, a questão da invisibilidade é importante, mas a nível pessoal, quer dizer, o fato de eu ter o DNA mitocondrial ameríndio é muito pouco importante na minha biologia e muito pouco importante na minha cultura, certamente. Então, eu acho que você não pode agora começar a querer determinar o comportamento das pessoas ou como que elas se enquadram da sociedade de acordo com a ancestralidade delas, de maneira nenhuma. Eu não iria isso. Assim como eu não vejo nenhum papel de estudos de ancestralidade em ações afirmativas e coisas desse tipo. Entende? Quer dizer, então, sobre a questão da lei, foi você que levantou isso. Eu acho que os biólogos tinham algo que, se Freud tivesse, ele chamaria de physics envy, em analogia a alguma outra inveja que ele falava. Mas é a ideia de que os biólogos tinham inveja dos físicos, porque os físicos tinham leis e biólogos não tinham leis.
Eu acho que a biologia moderna superou isso, de uma certa maneira, no sentido de que, hoje em dia, enquanto a biologia no passado talvez fosse importante a homogeneidade, hoje em dia a gente valoriza a diversidade, a heterogeneidade e a impreditibilidade da biologia. E, embora a impreditibilidade tenha invadido muita física recentemente, como certamente você vai falar, mas então eu acho que cada disciplina inveja as outras um pouco, mas nós estamos numa fase posterior a isso. Você vai... Aí, Cacá, você venceu.